Getúlio Vargas, estadista ou populista, comunista ou fascista, ditador ou homem do povo. Getúlio Vargas, o homem de múltiplas faces. Neste vídeo, desvendaremos o enigma por trás de uma era sombria da nossa história, a Era Vargas. Olá, aventureiros da história! Pronto para embarcar em uma jornada intrigante? Hoje mergulharemos fundos na Era Vargas, um período sombrio e transformador da nossa história, repleto de segredos e reviravoltas que moldaram o destino de todos nós brasileiros. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Preparados? Então vamos começar! Getúlio Vargas, um personagem de múltiplas faces que desafia rótulos. Revolucionário, ditador, líder nacionalista e pai dos pobres. São apenas algumas das máscaras que compõem sua intrigante biografia. Mesmo após décadas, a figura de Vargas continua a gerar paixões intensas, dividindo a opinião pública entre fervorosos apoiadores e críticos ferrenhos. Um ponto inquestionável, no entanto, é que sua reputação em relação à corrupção permanece praticamente intacta. Podemos até identificar 3 Getúlios ao longo da sua trajetória: o Getúlio revolucionário, o Getúlio ditador e o Getúlio democrata nacional desenvolvimentista. No entanto, vale ressaltar que, na prática, Vargas foi uma única pessoa que soube adaptar aos papéis exigidos em diferentes momentos. A Era Vargas se desdobra em 3 períodos cruciais: o governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, que se estende de 1937 a 1945. Agora, vamos desvendar as nuances desses períodos. O governo provisório marca o início dessa era, quando Getúlio Vargas assume o poder logo após a Revolução de 1930, que destituiu a oligarquia cafeeira paulista do comando do país. Naquele cenário, em 1930, os Estados Unidos enfrentavam a Grande Depressão, com sua economia em colapso e um sistema político corroído pela corrupção. Para muitos, a democracia parecia ter falhado. E o que surgia como alternativa à gestão da sociedade? A resposta àquela época era clara: ditadura. Na Europa, regimes totalitários começavam a ganhar destaque, prometendo modernidade e estabilidade. Nomes como Franco na Espanha, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal e Mussolini na Itália personificavam essa visão. Foi nesse contexto que Getúlio Vargas decidiu alinhar-se com esses governos autoritários. Ele enxergava neles a oportunidade de modernizar o Brasil. Portanto, não surpreende que suas leis trabalhistas tenham sido influenciadas por Mussolini, refletindo seu desejo de trazer um toque de modernidade ao nosso país. Antes de assumir a presidência, Getúlio Vargas conquistou o apoio de 2 forças que à primeira vista pareciam incompatíveis. Por um lado, contava com o respaldo dos tenentes, que tinham uma abordagem autoritária e viam o exército como grande guardião da nação. Por outro lado, angariou o apoio dos liberais de Minas Gerais, descontentes com o presidente Washington Luiz, alegando que ele havia rompido a política do café com leite, na qual um mineiro deveria ser candidato à presidência. Esse estágio inicial é conhecido como o governo provisório. Durante esse período, Getúlio Vargas tomou uma série de medidas significativas. Ele estabeleceu ministérios, incluindo os ministérios da Educação e do Trabalho, nomeou tenentes como interventores, iniciou o desenvolvimento de leis trabalhistas e implementou o Código Eleitoral, que introduziu o voto secreto e concedeu às mulheres o direito de escolher seus representantes. Adicionalmente, criou o Conselho Nacional do Café, com o objetivo de valorizar o preço do produto no mercado internacional e centralizar a política relacionada à cafeicultura no Brasil. Entretanto, governar sem uma constituição formal começou a incomodar uma parcela da população.
especialmente os paulistas. A oposição a Vargas se concentrou em São Paulo, onde as oligarquias locais convocaram a população para protestos, exigindo a convocação de uma Assembleia Constituinte. Esses eventos ocorreram no início do governo, em 1932, e ficaram conhecidos como a Revolução Constitucionalista Paulista. Apesar da repressão intensa por parte de Vargas, ele promulgou uma Constituição em 1934, marcando o início da segunda fase desse período de seu governo, denominada Governo Constitucional da Era Vargas. Com a nova Constituição em vigor, o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas foram oficialmente incorporados à estrutura legal do país. No entanto, isso não encerrou os conflitos políticos. Pelo contrário, aprofundou a polarização ideológica. Nesse período, assistimos ao surgimento da Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932, liderada por Plínio Salgado e com inclinações fascistas. Em 1935, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, ANL, uma coalizão que envolvia diversos setores do centro e esquerda, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes. Nesse cenário, também houve uma tentativa de golpe comunista em 1935, conhecida como Intentona Comunista. A Era Vargas estava marcada por um turbilhão de eventos e ideologias conflitantes. Entretanto, Getúlio Vargas nutria o desejo de encerrar o capítulo da democracia. Ele ansiava por um fato que servisse de justificativa, um pretexto para consolidar seu regime diante da opinião pública. Essa oportunidade surgiu quando Luiz Carlos Prestes liderou uma mal-sucedida tentativa de levante nos quartéis, de natureza comunista, em 1935. Rapidamente, o governo sufocou o movimento. Foi nesse momento que Getúlio Vargas começou a evocar o perigo do fantasma comunista. Ele alertava: se não tomarmos as rédeas, os comunistas tomarão o poder. A resposta foi imediata. A esquerda foi declarada ilegal e o regime endureceu. Vargas decretou uma lei de segurança nacional e estabeleceu um tribunal de exceção para julgar os comunistas. Aqueles que eram rotulados como comunistas eram presos e submetidos a torturas cruéis até que entregassem informações. Muitos perderam a vida, enlouqueceram e as esposas eram frequentemente vítimas de violência por parte dos soldados diante dos seus maridos. Embora os levantes comunistas tenham sido rapidamente controlados pelo governo e não tenham obtido sucesso, um novo evento impactante estava prestes a ocorrer. No momento em que o mandato do Getúlio Vargas estava prestes a se encerrar e novas eleições deveriam ser convocadas, surgiu um suposto ataque comunista. Este incidente foi atribuído a um espião soviético chamado Cohen, mas, como se descobriu mais tarde, tudo não passava de um plano arquitetado que serviu para Vargas consolidar ainda mais seu poder. Posteriormente, ficou revelado que a carta supostamente escrita por Cohen foi, na verdade, redigida por Olímpio Mourão, com o consentimento do presidente. Esses eventos ocorreram em 1937 e ficaram conhecidos como o Plano Cohen, marcando um ponto de viragem na história de Vargas e do Brasil. Em 1937, marca o início do Estado Novo, um período que testemunhou Getúlio Vargas, profundo conhecedor das técnicas de propaganda nazi-fascista, criar o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, com 3 missões fundamentais: enaltecer as ações de seu governo, cultuar a personalidade do ditador e exercer censura rigorosa sobre a imprensa. Nesse cenário, ele tomou medidas extremas, como o fechamento do Congresso Nacional e a nomeação de interventores para governar em todos os estados com o apoio do Exército Nacional. Foi assim que, por meio de um golpe de Estado respaldado pela população, Vargas assegurou sua permanência no poder por mais 8 anos.
Podemos classificar esse período como uma ditadura personalista, em que a legitimidade de seu governo derivava da figura de Getúlio Vargas em si, uma vez que todos os partidos políticos estavam proibidos. Para fortalecer ainda mais sua imagem, Vargas estabeleceu o DIP, uma entidade que consolidou a censura em todo o país, permitindo-lhe controlar integralmente os meios de comunicação e promover uma propaganda intensa de seu governo. Em relação à economia, Vargas promoveu a industrialização brasileira, criando empresas estatais como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional CSN. Essa abordagem representou um marco, sendo a primeira vez que testemunhamos a industrialização como uma política de Estado no Brasil. Para que esse ambicioso projeto desse frutos, Vargas precisou atuar como mediador nos conflitos entre trabalhadores e empresários. Além disso, ele implementou a consolidação das leis do trabalho, mais conhecida como CLT, uma sigla que certamente muitos já ouviram. Vale ressaltar que essa legislação já era uma antiga reivindicação da classe operária, datando de antes mesmo da ascensão de Vargas ao poder. A partir desse ponto, Getúlio Vargas passou a ser reconhecido como o pai dos pobres, graças às suas políticas de proteção aos trabalhadores e seu papel na promoção do bem-estar social. O afastamento do nazismo. Até o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era o principal parceiro econômico do Brasil. No entanto, Getúlio Vargas demonstrou ser um líder pragmático e atento às circunstâncias internacionais. Nesse cenário, a Inglaterra bloqueou o Atlântico, resultando no Brasil perdendo seu principal aliado econômico. Simultaneamente, os Estados Unidos temiam que a Alemanha invadisse a América do Sul e buscaram atrair o Brasil para o seu lado, negociando o apoio brasileiro. Como estratégia, Getúlio Vargas ofereceu uma barganha. Permitiu que os Estados Unidos instalassem base militar em solo brasileiro, em troca do financiamento da indústria siderúrgica nacional. É importante destacar que naquela época, a cúpula do exército brasileiro estava associada ao nazismo, com o ministro da Guerra Dutra sendo condecorado com a suástica nazista. No entanto, quando a orientação de Vargas mudou e ele se alinhou aos Estados Unidos, foi necessário ganhar o apoio do exército. Nesse contexto, Vargas anunciou que os Estados Unidos reequipariam o exército brasileiro e permitiriam a produção de aço, uma matéria-prima essencial para a fabricação de armas. Isso levou a uma reviravolta surpreendente, fazendo com que o exército, que anteriormente tinha uma inclinação autoritária, se alinhasse à democracia. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, a ideia de democracia ganhou força no país. A situação tornou-se cada vez mais contraditória, com um regime autoritário no Brasil lutando contra ditaduras fascistas na Europa. Sob pressão de diversos setores da sociedade, a formação de novos partidos políticos e até mesmo o retorno de outros à oposição a Vargas atingiu seu ponto máximo. Apesar de um movimento liderado pelos trabalhadores, conhecido como queremismo, ter surgido em apoio a Vargas, ele acabou enfrentando um golpe militar em 1945, a fim de garantir a realização das eleições. Eurico Gaspar Dutra, que ameaçou revelar o Plano Cohen ao público geral, foi eleito presidente do Brasil. Assim, chegou ao fim a Era Vargas, pelo menos a sua primeira parte, mas não exatamente o fim de Getúlio Vargas. Em 1951, Vargas retornou à cena política de peito aberto, mas isso é história para outro vídeo. Curiosos? Continuem acompanhando para desvendar os próximos capítulos desta emocionante saga. Se este conteúdo está sendo valioso para seus estudos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. É claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. Até a próxima!